3, 2, 1, go! E aí, nono ano? Beleza? Máscarazinha, né? Todo mundo se cuidando aí, espero. Mas esse aqui foi eu mesmo que fiz, hein? Por que vocês não fazem uma dessa também? Depois manda aí pra gente ver como é que ficou. Vamos lá começar. Ok. Eu resolvi fazer uma revisãozinha porque a gente não teve chance, né, de ir além nos conteúdos, e para chegar nos conteúdos seguintes eu prefiro que a gente reveja um pouquinho de conteúdo que a gente já tinha visto esse ano. Então vai ser só uma revisão, certo? O assunto do momento então, Simple Future, futuro simples. Bem simples mesmo, é como o futuro do português, onde você diz que irá fazer uma coisa. Né? Você usa uma palavra só, em vez de dizer, por exemplo, eu vou guardar dinheiro, você diz, eu guardarei dinheiro. Futuro simples é assim. Vamos ver aqui então. Em português, seria só o futuro do presente, né? Por exemplo, irei à padaria. I will go to the bakery. Como é que funciona essa magiquinha aqui? Você tem o will e o verbo principal. O will é a partícula do inglês que manda os verbos para o futuro. Como eu sempre digo, é uma espécie de máquina do tempo, né? Então, partícula will mais o verbo principal, você tem o simple future, né? O futuro simples do inglês. Outro exemplo, elas comprarão roupas. Em vez de dizer que elas vão comprar, que é um futuro composto, eu vou usar o simples. Elas comprarão roupas. Então, they will buy clothes. They will, né? Partícula, mais o verbo principal buy, comprar. They will buy clothes. Ok? Mais um. Estudaremos inglês. We will study English. Lembram das pessoas? Quem é we? Somos nós, né? Em seguida ao we você tem o will, que é a partícula de futuro, e o study, funcionando aqui como o verbo principal, né? A ação da frase. A ação de estudar inglês. Beleza? Vamos entrar em mais exemplos em outra parte. Ok, vamos ver alguns exemplos aqui do uso do Simple Future. Né? Você vai usar ele para uma ação que não ocorrerá imediatamente. Não é uma coisa que você vai fazer agora, é uma coisa que você fará em algum momento indeterminado do futuro. Né? Então vamos ver aqui. You will graduate someday. Você se formará um dia. Não é agora que você vai terminar o nono ano. Né? Não é nesse momento do ano. É mais pra frente. Então você usa will. Will she stay in your place? Ela ficará no seu lugar? Imagine a situação em que a pessoa vai substituir outra. Né? Ela ficará no seu lugar? Will she stay in your place? Então, afirmativa, pessoa, will, verbo principal. Interrogativa, aquela mesma regrinha do to be, você inverte, né? Você pega o verbo auxiliar, que no caso é o will, né? Coloca ele no início e depois você bota a pessoa e o verbo principal. Mesma coisa, né? A gente já viu isso várias vezes. Will she stay in your place? Ela ficará no seu lugar? Vamos ver mais alguma coisa. Ok, turma, mais exemplos então aqui do uso do Simple Future. Pedir as coisas com a educação. Will you help me? Você me ajuda? Bem simples, né? E uma observaçãozinha. No inglês britânico, o shall tem a mesma função do will. Então lá, talvez a pessoa não dissesse will you help me? Shall you help me? Não tem diferença prática, né? Significam a mesma coisa, só que é um modo de falar mais britânico do que americano. Ok? Vamos para mais uma parte. Ok, vamos ver mais alguns exemplos aqui então. My father will give me a present. Meu pai me dará um presente. Frase na afirmativa. Então, give é o verbo dar, com will ele fica no futuro. Dará. Meu pai me dará um presente. Beleza, uma afirmação. Vamos transformar em pergunta.
Como eu disse há pouco, é a mesma coisa do to be. Você vai pegar o will e colocar ele no início. Então, tira ele daqui e joga ele para cá e o resto da pergunta é igual. Will my father give me a present? Meu pai me dará um presente? Será que ele vai dar mesmo? Fica essa dúvida, né? E vamos para a parte final aqui desses exemplos. Negativa. Observaçãozinha da negativa. Você provavelmente usará o won't, que é a mesma coisa de você dizer will e not. Vai negar, você vai usar won't. Então, my father won't. Olha aí que cruel. Meu pai não vai, né? Meu pai não me dará. Won't give. Won't give me a present. Ele não vai me dar, ou futuro simples, não me dará um presente. Que chato, né? Então, won't, will, mais not. Beleza? Ficou claro? Próxima parte. Muito bem, gente. Próximo assunto. Entramos agora nas páginas 12 a 15, unidade 1. Present Perfect versus Simple Past. Qual que é a diferença? Os dois são ações no passado. Só que um é um passado definido, você diz quando aconteceu, e o outro é indefinido. Você não precisa dizer quando foi feita aquela ação no passado. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas diferenças entre eles e nas semelhanças. Present Perfect. Ação no passado. Beleza? Embora se chame Present Perfect, né, é uma ação no passado. Mas vocês vão entender. Não é definido quando aconteceu. Por exemplo, ontem eu fui à padaria. I went to the bakery yesterday. Ontem eu fui à padaria. Então, se você não usa um ontem, um yesterday, você só diz I went to the bakery. Você fechou aquela ação, né? Aconteceu no ano passado e tal. Você está definindo quando aconteceu aquilo. O present perfect ele não define. Não digo ano passado, semana passada, 2 dias atrás, 2 horas. Você não precisa definir quando aconteceu. Tem relação com o presente. Você pode dizer que você perdeu suas chaves. I have lost my keys. Esse é o exemplo. Eu perdi as minhas chaves. I have lost my keys. Acho que eu vou escrever ele aqui para vocês. Então, você perdeu as suas chaves, você ainda não encontrou. É uma ação no passado que tem consequências no presente. Ok? E o que torna mais fácil você encontrar um verbo no present perfect é o fato de ele ter o verbo have como auxiliar e o verbo principal vai estar no particípio passado. É como aquela coisa, andado, feito, estudado, isso é o particípio passado, né? Estudo, presente, estudou, passado, estudado, passado, particípio. É a terceira forma, certo? Nas listinhas dos verbos lá em inglês, geralmente você vai encontrar o verbo no presente, o verbo no passado e o verbo no passado particípio, que é essa terceira forma que vai usar o have para falar do passado. Se você usa o passado simples, você finaliza aquela ação no passado e não precisa do have para ajudá-lo, certo? Vamos dar uma olhada então agora aqui no Simple Past, né? O passado simples. Também no passado, só que ações finalizadas definidas. Então, no passado, definido quando aconteceu. Por exemplo, semana passada, etc. I went to a party last week. Eu fui para uma festa semana passada. I went, eu fui. Esse went é o passado finalizado do verbo, né? Passado simples dele. To a party, a uma festa, last week, né? Na semana passada. Outro aqui. Ação finalizada sem relação direta com o presente. Aquilo ficou no passado. Eu posso dizer I won a championship last year. I won a championship last year. Eu venci. I won a championship, um campeonato, last year, ano passado. Então eu defino quando aconteceu. Venci ano passado. Vamos entrar com alguns exemplos, né, para ficar mais claro. Ok, então trouxe aqui os exemplos para vocês que a gente usou agora há pouco. Um exemplo no present perfect, aquele das chaves, né? I have lost my keys. Eu perdi minhas chaves. Então, sujeito, começando a frase, como normalmente acontece. Have, aqui funciona como verbo auxiliar. Ele não é a principal ação da frase. Ele só tá para significar que é o present perfect. A ação principal é essa aqui, que é a ação de perder as chaves, né? Então, ele está no passado particípio. É o verbo principal da frase, certo?
o my keys aqui é o complemento, né? O objeto direto para fechar a frase. Então, eu perdi minhas chaves. I have lost my keys. Se você tirasse o have daqui e colocasse, por exemplo, aqui o yesterday, I lost my keys yesterday. Eu perdi minhas chaves ontem. Como você definiu esse momento no tempo, quando aconteceu a ação de perder, então você já não está mais no present perfect, você estaria no simple past. O que isso quer dizer? Se você tira o have e acrescenta aqui um momento no tempo, né, um advérbio de tempo para dizer quando aconteceu, quer dizer que aquela ação não tem mais relação com o presente, ou seja, você achou a chave. I lost my keys yesterday. Perdi minhas chaves ontem. Só que você já encontrou. Não tem mais relação com o presente. Ok? E o present perfect ele tem relação com o presente. Ok? Então você precisa ter o have e o verbo no passado particípio. E existem alguns casos em que você vai ter que ter um cuidado para identificar o tempo verbal. Por exemplo, aqui o lost ele é igual tanto no passado normal quanto no passado particípio. Você vai ter que saber identificar isso. Beleza? Vamos ver o outro exemplo. Voltando aqui para o último exemplo embaixo. Simple past. Também usei esse exemplo agora há pouco. I went to a party yesterday. O went é o passado simples do verbo go, né, que é o verbo ir. Então você está dizendo que foi. Eu fui a uma festa ontem. Usou o passado simples aqui e aqui definiu o momento no tempo. É um momento definido no tempo aonde aconteceu o fato que você foi até aquela festa. Ok? Não é nada muito complicado, né? Espero que não. Vamos ver aqui só a interrogativa e a negativa. Certo, gente? Vamos para os exemplos finais, né? Então aqui, present perfect, negativo. Você vai usar o have ou, cuidado, não esqueça disso aqui, o has. Lembra quando é que você usa o has? Na terceira pessoa do singular, né? Com he, com she ou com it. Ok? Não esqueçam dele. Então vamos lá. Ainda falando sobre a perda das chaves, né? I haven't lost my keys. Eu não perdi as minhas chaves, né? Você juntou o have com o not e obteve o haven't. Ok? Junta o N aqui com o E, coloca essa aspinha aqui, esse apóstrofo, junto com o T aqui, é um notzinho contraído. Beleza? Vamos usar um exemplo, então, com essa forma da terceira pessoa, né? She hasn't lost her keys. Ela não perdeu as chaves dela, né? Ela não perdeu suas chaves. Então, has com not, hasn't. Beleza? Interrogativo. Has she lost her keys? Ela perdeu as chaves dela? O que você fez? Aquela mesma coisa das perguntas em inglês. Você pegou o auxiliar e jogou ele lá no início. O has estaria bem aqui, né? Você mandou ele para o começo. Então, has she lost her keys? Se não fosse com has, se fosse um exemplo com have, colocamos aqui. Agora que eu falei na festa. Have they gone to the party? Eles foram à festa? Não. Have no início. Sujeito aqui, a pessoa they. O gone é o passado particípio do verbo to go, né? Do verbo ir. Então, eles foram à festa. Ok? Então é isso, para a gente relembrar os assuntos de present perfect e, né, a diferença dele para o simple past, para finalizar a nossa aulinha da vez. Beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente se vê na próxima aula. Valeu!